Olá você, seja muito bem-vindo ao canal CGI Brasil e no vídeo de hoje, introdução à animação 3D. A animação 2D, Stop Motion e 3D tem o mesmo conceito, beleza? Que é fazer alterações em imagens em sequência. A diferença entre elas está na forma como são criadas. Por exemplo aqui, na animação 2D, ela é feita através de desenhos, beleza? Dá para fazer no computador também? Dá, mas essencialmente feita através de desenhos. Já a animação 3D, ela é feita criando poses em modelos virtuais digitais. E aí a gente utiliza a interpolação. Já na animação Stop Motion, tudo isso é feito mecanicamente, ou seja, o animador precisa fazer as alterações manualmente, quadro a quadro. Bom, a abordagem reversa para animar, de uma forma geral, consiste em basicamente você utilizar a sua imaginação para você visualizar o resultado, ou seja, imaginar como a animação tem que ficar para que você tenha uma noção muito clara da animação em si. A animação é a arte dos movimentos, então eu vou começar aqui com um movimento simples, né? Que é a bola se movendo da esquerda para a direita, para a gente conseguir ter um fundamento muito forte aqui com relação a um movimento simples, para que depois a gente consiga entender como esses movimentos vão se interagir de uma forma total ali no nosso modelo 3D, né? É possível resumir a animação a poses e tempo. E quando eu digo poses, eu estou me referindo basicamente a quais poses descrevem esse movimento. Bom, a gente pode descrever esse movimento com o começo, o fim e o meio, né? Essas aí são as minhas poses importantes. E nós, né, animadores, nós temos nomes a essas poses. São elas as poses chaves, que são as poses que contam a história. Um pouquinho mais pra frente eu vou explicar isso melhor, beleza? As poses extremas são as mudanças de direção da ação, ou seja, os fins da ação onde a direção muda. Basicamente, no nosso caso aqui, por exemplo, é o começo e o fim. O começo porque a gente está indo para lá e o fim porque agora a gente não está indo para lugar nenhum. As poses de passagem é basicamente como vamos de um extremo para outro. No nosso caso aqui, obviamente, é o meio, certo? Esse meio ele pode ser exatamente no centro, ele pode ser um pouco mais para baixo, pode ser um pouco mais voltado para começo ou mais para o fim. Mas enfim, vamos colocar exatamente no meio para exemplificar e simplificar mais ainda. E existem também todas as outras poses, são as poses entres. Só que para a gente colocar todas as outras poses, nós precisamos do tempo. Porque afinal, sem a passagem do tempo, o movimento não existe. E quando eu digo tempo, eu estou me referindo especificamente à temporização e espaçamento. A temporização é basicamente quanto tempo dura, quanto tempo leva. 5 quadros, 30 quadros, um segundo, meio segundo, um quarto de segundo, basicamente é isso. E a quantidade de quadros para definir um segundo é a taxa de quadros, ou seja, o frame rate. Ele pode ser 24 fps, 30 fps e até 60 fps. Enfim, né, aqui nós vamos utilizar 24 fps porque é o padrão aí definido pelo cinema. Com relação à temporização, o conceito é básico. Quanto mais tempo durar, mais lento. E quanto menos tempo durar, mais rápido. Já o espaçamento, ele é a mudança de posição entre os quadros. Quanto maior o espaçamento, mais rápido. Quanto menor o espaçamento, mais lento. O espaçamento também ele vai nos ajudar a fazer a descrição da propriedade desse movimento, por assim dizer, que é basicamente a aceleração, que é descrita aí por um espaçamento cada vez maior, e a desaceleração, que é descrita por um espaçamento cada vez menor. Bom, antes de começar a animação, eu sempre recomendo você planejar a animação, certo? Como aqui nesse exemplo nosso aqui vai ser bem simples, então não vai ter necessidade. Mas fica aí como dica para você utilizar o máximo de elementos visuais para você entender o movimento. Como assim? Por exemplo, aqui no Blender a gente tem a possibilidade de utilizar anotações ao nosso favor. A gente pode simplesmente selecionar, segurando a tecla D, apertar o botão esquerdo do mouse, a gente consegue desenhar aqui. Isso pode ser o suficiente para a gente criar o caminho do movimento, ou seja, a linha que o movimento vai fazer. Isso simplifica bastante e auxilia muito mesmo, beleza? Então fica a dica para vocês aí.
Bom, então depois de todos esses conceitos teóricos entendidos, vamos aqui para a prática. E na prática eu vou estar utilizando aqui o Rigging Multiball, ele dá a possibilidade aí da gente escolher vários tipos de bolas, beleza? Eu vou estar escolhendo aqui a bola número 1 e vou estar mudando também o meu workspace aqui para o blocking, para o bloqueio, que é um workspace aí que vai ter a minha 3D View e a minha timeline, beleza? Isso é bem simples aí, é questão de ferramenta aqui. Então aqui embaixo eu vou ter a minha timeline e aqui em cima a minha 3D View. E eu vou abrir também o painel de transformações, beleza? Esse rig aqui é um rig bem simples, beleza? Ele vai ter aqui os controladores aqui do corpo, né, de total. E vai ter também esses controladores de compressão, de comprimir e esticar aqui em cima e embaixo, beleza? Então é bem simples e eu vou estar utilizando apenas aqui esses aqui. Antes de criar keyframes, a gente precisa entender o keying. O keying aqui em location, ele vai gravar apenas locação, location, ou seja, a posição. Se você fazer rotações, isso não será gravado no seu keyframe. Para você ter isso, você precisa selecionar location e rotation, beleza? Aí sim ele vai gravar. Vou deixar ele no frame 1, na posição 1, e vou salvar aqui como um keyframe. Vou criar um keyframe aqui. Bom, eu criei o keyframe aqui utilizando a tecla Q, mas vocês vão utilizar a tecla I, beleza? Vou agora mudar para nova momento do tempo, ou seja, vou colocar aqui em 25 e vou selecionar aqui e vou mudar para a próxima posição, beleza? Isso, você pode fazer isso por aqui ou por aqui, certo? Tanto faz. Vou criar mais um keyframe e aí a gente vai ter esses dois extremos aí, beleza? Esses são meus dois extremos, esses aqui são os meus dois extremos e agora eu vou vir aqui no meio mais ou menos e colocar mais ou menos no meio também, beleza? E aí vou criar minha pose de passagem, beleza? Essa daí vai ser a minha pose de passagem e agora eu tenho uma espécie de bloqueio aí, a minha animação está bloqueada, beleza? A gente só configurou a temporização da nossa animação, então a gente tem poses e apenas a temporização, a gente não tem aqui no espaçamento, beleza? Por quê? Porque a interpolação por padrão aqui do meu Blender, ela tá como constante. Bom, configurada a temporização, vamos configurar agora o espaçamento, beleza? Para o espaçamento existe uma ferramenta específica que é o editor de gráficos. O editor de gráficos ele é bem simples. No eixo horizontal a gente vai ter aqui o tempo em frames e no eixo vertical vai ser o nosso valor, que é exatamente equivalente à posição do nosso objeto na cena, nesse exemplo aqui, beleza? E aqui a gente vai ter aí 3 interpolações principais, que é a interpolação constante, beleza? A interpolação constante ela vai permanecer a mesma e vai ser constante, beleza? A interpolação linear, onde que a distância de espaçamento vai ser exatamente a mesma, e a interpolação de Bezier, que é essa que a gente vai utilizar, que vai ser necessária para descrever o nosso espaçamento, beleza? Então vamos lá. Bom, feito isso aqui, a gente vai perceber que a gente pode ver aqui as diferenças de espaçamento, mas isso aqui ainda está muito genérico. Tá vendo aqui? Esses são os meus keyframes, beleza? Os meus frames aí, meus keyframes, certo? Então aqui eu posso mexer a posição e etc. Eu vou estar aumentando ele aqui, apertando a tecla S e aumentar, que assim vai fazer com que essa mudança seja bem suave, e aqui embaixo também, bem suave, e aqui no meio eu vou estar aumentando a inclinação para fazer essa mudança ser mais brusca, para criar o efeito de aceleração e desaceleração. Tá vendo aqui que isso fica bem mais simples, se a gente visualizar fica bem mais bonito, fica bem mais interessante, certo? Se eu quiser, por exemplo, fazer a descrição aqui de uma apenas aceleração, eu preciso fazer mais ou menos isso, que eu faço com que mais frames fiquem mais próximos no começo e no fim ela tem essa inclinação para que fazer um espaçamento maior, para fazer uma aceleração, beleza? Então ele começa bem devagarzinho e vai ficando cada vez maior e a curva vai ficando cada vez mais inclinada, beleza? Bom, é basicamente isso. Se eu quiser fazer o oposto, obviamente uma desaceleração, então ele vai estar vindo rápido, eu vou precisar fazer, obviamente, o oposto. Então eu coloco aqui este mais para baixo e faço com que o final ele seja mais simplificado, ou seja, ele tenha uma menos inclinação. Então a inclinação da curva vai estar no começo e no final ela vai estar mais suave, mais reta, beleza? Bom, basicamente é isso. Isso aqui foi apenas mover
mas é porque animar não é mover, beleza? Como animadores, nós precisamos fazer com que objetos simples e personagens representem, atuem, ou seja, a gente consiga contar uma história. Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu fiz, que é uma espécie de foguete, mochila foguete, alguma coisa assim. E o mais importante aqui é que tem uma história sendo contada apenas com os movimentos. A gente consegue ver essas variações da gravidade, enfim, aceleração e desaceleração, enfim, todos esses quesitos. Obviamente que eu adicionei mais coisas como antecipação, movimentos em arcos, enfim, os princípios da animação, mas o princípio é que a gente consegue identificar uma história aí, a gente consegue contar essa história utilizando apenas os movimentos. E como é que eu faria isso, por exemplo, na prática? É que basicamente quando eu estou animando, eu vou me fazer algumas perguntas ali para descobrir o que eu estou animando, certo? Esse aqui... Se é uma mochila foguete, quanto tempo ela vai demorar? Geralmente, eu vi no vídeo de referência que ele tende a ser mais lento devido a expressar uma espécie diferente de peso ali, de resistência do ar e etc. Então isso aí é uma questão muito interessante que a gente aprende e isso a gente aplica fazendo perguntas, beleza? E a resposta dessas perguntas vai indicar o que fazer, beleza? Bom, basicamente é isso, pessoal. Eu vou estar deixando para vocês aqui 2 livros para vocês lerem e vou deixar também aqui um exercício para vocês fazerem aí, que é basicamente você simplificar um movimento, pode ser um soco, pode ser um pêndulo, pode ser uma bola, certo? Se focando ali na temporização e no espaçamento, certo? Simplificar esse movimento aí vai te ajudar lá na frente quando você for animar um personagem que vai ter um pouco mais de complexidade, beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima.